Quero falar com vocês nesta noite sobre cuidado com a amargura. Cuidado com a amargura. Nesta meditação eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a nossa responsabilidade de manifestar a presença de Deus em todas as situações, como eu falei domingo passado. Vou usar o exemplo de Moisés, pois eu também quero mostrar que esse grande líder do povo judeu falhou neste quesito de glorificar a Deus. E isso lhe trouxe grande tristeza, pois deixou de participar da entrada juntamente com o povo na terra prometida. Afinal, acho que teve um capítulo essa semana da novela que vocês estão acompanhando, e amanhã o último capítulo. Moisés me convidou para estar lá, mas eu não posso estar lá. Então, no final, eu quero considerar algumas ações, tanto de Moisés como do povo, que nós devemos evitar. Porque aquilo que vou tentar mostrar para vocês que devemos evitar pode nos impedir de desfrutarmos as mais ricas bênçãos de Deus. Eu coloquei 3 referências que nós vamos ler ao longo dessa meditação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Êxodo capítulo 17, versículos 1 ao 7. E Números capítulo 20, versos 1 ao 12. Alguns outros versículos eu vou colocar nos slides, mas são estes que nós vamos buscar depois. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 primeiro, e devemos considerar a importância das palavras de Paulo para aquele que nasceu em Cristo Jesus, que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo diz: portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, achem a referência, por favor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Não adianta você abrir em Gênesis, porque eu sei que não está lá. Está no Novo Testamento. Eu estou vendo aqui. Fica abrindo no meio da Bíblia, lá está o livro de Salmos. E fica ainda assim, ó. Brincadeira. Vamos ler juntos? Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu já expliquei a vocês a semana passada, e aqueles que se interessarem podem baixar o áudio da internet até o vídeo. Lá nós dispomos tudo de graça. Eu não entendo como alguns pastores podem cobrar as pregações pela internet. Não entendo isso. Ah, para ajudar a igreja. Ajudar a igreja você vai orar, meu filho. Vai buscar a presença de Deus. Ajude os irmãos. Se você tem alguma coisa para compartilhar,
é porque você recebeu de graça, então de graça você também dê. Este verso fala então de atitudes, e elas devem ser feitas para a glória de Deus. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Se você estiver aqui para a glória de Deus, esta é a atitude correta. Mas nós precisamos definir o que é fazer coisas para a glória de Deus. O sentido de fazermos coisas para a glória de Deus é dar a Ele a oportunidade de manifestar a sua presença, a sua bondade, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Então, quando nós fazemos coisas para a glória de Deus, nós esperamos que Ele se manifeste. E quando nós fazemos coisas para a glória de Deus, nós esperamos que as pessoas nos vejam agindo assim, para que elas possam ver aquilo que nós estamos fazendo e perceber a presença de Deus, e que elas possam glorificar o nosso Pai que está no céu. Nesse instante, o meu maior desejo é que Deus manifeste a sua presença através da minha vida. E que vocês possam perceber que é Ele que está me mantendo em pé. Que é Ele que está falando através de mim. E então vocês possam glorificar a Deus, dando améns, glórias a Deus, levantando suas mãos, e em algum momento aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Sempre que comermos ou bebermos, sempre que comermos, bebermos, ou fizermos qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quando nós nos sentamos com pessoas que amamos, para comermos, bebermos, ou fazermos qualquer coisa, eles percebem que nós estamos fazendo isso com respeito a Deus. Por exemplo, quando nós nos sentamos para comer, porque nós agradecemos a Deus. Aquilo não deveria ser uma oração de brincadeira. E também, essa gratidão não deveria faltar à nossa mesa. Nós sempre deveríamos dizer a Deus o quanto nós o amamos, o quanto nós o respeitamos, e o quanto Ele tem sido o nosso provedor. Toda aquela comida que está lá, seja muito ou pouco, é a provisão diária que Ele nos dá. É o pão nosso de cada dia que Ele nos está dando. E se nós não temos muito, aquilo é o necessário para o nosso sustento. Um dia, quem sabe, teremos mais, ou menos. Mas enquanto cremos nele, Ele sempre suprirá as nossas necessidades. O que Paulo ensina nestas palavras não difere das palavras de Jesus quando disse o seguinte, em Mateus capítulo 5, 16, assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. As pessoas devem perceber que nós oramos. As pessoas devem perceber que nós amamos a palavra de Deus, que nós somos gratos pelo alimento. Eu não sei como você pode se assentar a uma mesa e não orar a Deus, e não agradecer a Deus. Mesmo quando você está com pessoas que não creem nele, você não deve se sentir envergonhado. Você deve pedir licença e dizer o que vai fazer.
E eles respeitarão você. Eles observarão sua atitude. E eles vão respeitar muito o que você faz. Não pense que amar a Deus é uma vergonha, mas é o maior privilégio que Deus dá a um homem. É a maior alegria que nós podemos ter, é amar a Deus. Toda nossa atitude, ou todas as nossas atitudes, devem brilhar como obras de Deus, como manifestações da luz de Deus, para que os outros vendo, glorifiquem a Deus que está no céu. A nossa luz é Cristo que habita em nós. E Paulo diz, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando você resolve viver para a glória de Deus, para manifestar sua presença, ou para declarar a sua presença, sua bondade, o seu poder, sua misericórdia, significa que você está tomando uma posição em Cristo, isto é, você está morrendo para si mesmo, para que Cristo apareça. É necessário que eu diminua, disse João Batista, para que Cristo cresça. Em qualquer situação, Deus está chamando você para manifestar a sua presença. No seu trabalho, às vezes há uma questão. Repare como nós somos frágeis. Nós temos que resolver alguma coisa. E então chamamos alguém que não sabe nada de Deus. E começamos a nos amargurar diante dele. Mas deveríamos dar a eles uma outra impressão. Olha, eu não sei como resolver isso, mas eu vou agora sentar e eu vou orar a Deus. Eu creio em Deus, Ele vai me dar uma solução. Deixe as pessoas saberem disso. Não se esconda. Não fuja da sua realidade. Deus é bom para com você. Ele tem suprido suas necessidades. Ele tem sido o seu Deus dia após dia. Deixe as pessoas rirem, mas eles verão a glória do Senhor se manifestando na sua vida. Porque Deus sempre se manifesta. De uma forma talvez como nós não esperamos, mas Ele se manifesta. E se você der oportunidade, Ele vai mostrar a sua gloriosa, o seu esplendor, sua gloriosa presença. E as pessoas o perceberão. Várias pessoas já me perguntaram, Walter, a punição de Moisés foi justa? Por que Deus puniu Moisés e não deixou que ele entrasse na terra prometida? A punição de Moisés se deve ao que nós estamos meditando. Ele deveria glorificar a Deus, e ele falhou nisso. No entanto, vamos examinar. Moisés glorificou a Deus quando a água fluiu da rocha em Refidim. Vamos ler lá em Êxodo, capítulo 17, versículos 1 ao 7. Não vá me abrir no livro do Apocalipse, tá? Depois do Gênesis vem o livro de Êxodo. Não fica me enrolando não, hein? Então, essa dona Edi, viu? Vou falar, viu? Puxou o filho dela, viu? Então, veja lá, Êxodo capítulo 17, versículos 1 ao 7. Acharam? Não? Sim ou não? Sim. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, eu estou no caminho da eternidade ainda. Então tá bom, vamos lá. Então veja bem, o povo de Israel saiu do deserto de Sim. Sim ou não? Sim. Caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam onde? Em Refidim. Mas ali não havia água para beber. Imagine, por que Deus leva um povo a um lugar onde não tem água? Que Deus é este? Por que Deus conduziu você a esta situação que você está? Você diz, é o diabo.
Mas vem cá, você é propriedade de Deus ou do diabo? De Deus. Nada pode afetar sua vida sem a permissão dele. Tudo que nos acontece não é por acaso. Nós precisamos acabar com essa história. Que o diabo nos pega, que o diabo nos joga, que o diabo nos lança. Que é isso, gente? Aquele que é do maligno, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. A palavra tocar significa não domina a sua mente, não dirige sua mente. O diabo não pode se tornar soberano dessa pessoa. Quem dirige essa pessoa não é o diabo, é ela mesma, se Deus não a estiver dirigindo. No entanto, Deus permite situações nas nossas vidas que nós não desejaríamos que nos acontecessem. Como esta, por exemplo. Então, o que eles fizeram? Reclamaram contra Moisés. E lhe disseram, o quê? Dê-nos água para beber. Moisés respondeu, por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando. E agora o quê? E gritando contra Moisés. Eles diziam o quê? Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos, às nossas ovelhas e cabras? Bom, eles se levantaram contra o líder e disseram para ele, nós queremos água. Então Moisés disse, vocês estão reclamando do quê? E eles disseram, que nós estamos com sede. E olha onde você nos trouxe. Num lugar que não tem nada. O que eles estão fazendo? Murmurando, reclamando. Isso é uma lamentação? Não. A lamentação é diferente de murmuração. Murmuração é algo que cria algo azedo, algo que estraga. A lamentação você diz, puxa Senhor, eu não entendo essa situação. Por que eu estou aqui? Posso aguardar tua resposta? Posso entender as razões de me ter trazido a esse lugar? Bom, no versículo 4, então, o que fez Moisés? Moisés clamou, pedindo a ajuda de Deus. Vamos olhar as atitudes dele. Moisés clamou, pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse, o que é que eu faço com este povo? Mais um pouco, e eles vão querer me matar a pedradas. O que Moisés está fazendo? Murmurando? Se lamentando. Ele está dizendo, Senhor, eu não sei o que fazer. Para dizer a verdade, eu estou apavorado. Esse pessoal vai querer me matar. O Senhor disse a Moisés, o quê? Escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no monte Sinai. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e Meribá. Pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando, o Senhor está com a gente ou não? Não é isso que nós sempre estamos falando? Onde o Senhor está nessa situação? Cadê o teu poder? Cadê a tua bondade? Porque Deus nos colocou numa situação que para nós nos parece insuportável. Nós não queremos estar lá. É desconfortante, é desconfortável. Imagine uma situação difícil,
uma adversidade, um lugar no deserto que para onde você olha não existe um oásis. Mas o que Moisés fez? Repare que Moisés, sob pressão, ele não agiu por impulso pessoal. Ele foi humilde. Ele buscou o reino de Deus. Ele buscou uma atitude correta. Em vez de dizer para as pessoas, calma gente, peraí. Não. Ele foi buscar o Senhor. A sua primeira atitude foi buscar a Deus. E então ele se lamentou. Ele olhou para si e reconheceu suas fraquezas. Ele reconheceu a sua incapacidade de lidar com a situação. Ele reconheceu até o seu medo. E com essa atitude, ele esperava a ajuda de Deus. Mas não foi só isso que ele fez. Ele também se colocou nas mãos de Deus. Deus, diga o que eu tenho que fazer. Me dá uma palavra. Me orienta. Ele entregou os seus caminhos. Ele entregou suas atividades. Ele entregou os seus medos. Você não acha que Moisés ali não tinha uma vontade de desistir? Não deve ter passado pela sua cabeça, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas ele não ousou falar nada. Ele foi humilde, buscou o reino. Ele reconheceu sua fraqueza e o seu medo. E ele então se colocou dentro de Deus para receber uma palavra. Ele recebeu a orientação do Senhor, não foi? E ele fez justamente o que Deus lhe pediu para fazer. Ele fez tintim por tintim. Ele obedeceu cada linha, cada palavra, cada vírgula. E o resultado, ele pegou o seu cajado de pastor, de autoridade, de líder do povo, que Deus estabeleceu. E ele bateu na rocha, e da rocha fluiu água, água fresca, que refrigerava o corpo, matava a sede, não só das pessoas, mas de todo o rebanho. Era um milagre, e Deus estava provando que Deus estava com aquele povo. O que Moisés fez? Com a sua atitude, ele mostrou ao povo a presença de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o poder dele e a misericórdia. Aquele povo não merecia isso, mas Deus mostrou sua misericórdia, porque alguém buscou sua presença e buscou a sua graça. No entanto, nós devemos entender que Moisés não agiu por si próprio. Ele buscou o Senhor e morreu para si mesmo para obedecer a Deus. Entretanto, Moisés não glorificou a Deus quando a água fluiu da rocha em outro lugar do deserto, em Cádiz. No livro de Números, capítulo 20, nós temos, nos versículos 1 ao 12, mais uma história que envolve Moisés. E uma história semelhante, porque de novo esse povo não tem água para beber. De novo eles estão numa situação em que eles não querem estar. E talvez você esteja na mesma condição, está numa situação em que você não gostaria de estar. Já acharam? Vai demorar ou não vai? Em Números capítulo 20, versículos 1 ao 12, diz o quê? No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Ela morreu ali. Naquele lugar não havia água. Quem foi Miriam? A irmã de Moisés, casada com Ur. Por isso, o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Quem era Arão? O irmão de Moisés, irmão de Miriam, e ali ele exercia a função do quê?
Hã? Não de sacerdote, de sumo sacerdote. Só ele podia entrar lá no lugar mais recôndito, mais íntimo do tabernáculo. Eles diziam: teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. Ao que eles se referem? A queda de Coré ou Corá? Quando eles morreram no deserto? Ou então pessoas que foram morrendo no deserto? Eles estavam reclamando de estarem no lugar que Deus os colocou. Em vez de buscarem a presença de Deus, eles estavam reclamando, murmurando. Eles não estavam se lamentando, eles estavam murmurando. Vocês estão comigo, gente? Por que você trouxe, olha o que eles dizem, por que você trouxe o povo do Senhor para esse deserto? Dizendo, você é um incompetente. Você acha que Deus queria que nós estivéssemos aqui? Você errou o caminho. Você não serve como líder. Você não sabe para onde está nos encaminhando. E então eles disseram, será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs? Por que você nos trouxe para esse lugar, onde eu não vejo o Empire State, a Quinta Avenida, como chama lá o Times Square, a Broadway, Central Park, a Estátua da Liberdade? Eu estou vendo um Cristo no Rio de Janeiro, tremendo. Por que eu estou aqui? Você imagine, outro dia, o camarada matou naquela boate gay em Orlando, dezenas de gays. Nós não podemos concordar com isso. Todas as pessoas têm o direito de escolher a vida que querem viver. E nós temos que respeitar isso. Mas ninguém falou que na mesma semana, 65 cristãos, se não me falha a memória, foram assassinados no Paquistão. Ninguém fala dos cristãos que estão sendo assassinados na Índia. Ou em países europeus que pertenciam antigamente à cortina de ferro. Ninguém fala da liberdade que nós damos aos islâmicos de construírem suas mesquitas em nossos países, em nossas terras, e nós não podemos construir nada nas terras deles. Que tipo de gente é essa? Eu não quero criar ódio. Nós temos que orar por essa gente. Porque a atitude deles prova que Deus não existe na vida deles. Só existe o ódio. O medo. Nós não somos o povo do medo. Se Deus permitiu que nós estivéssemos em alguma condição difícil, nós devemos amá-lo mais ainda. Porque Ele tem todas as respostas que nós não temos. E com certeza as descobriremos no tempo certo. E o seu nome será exaltado. E dos nossos lábios fluirá o louvor para a sua glória.
E além de tudo, não há água para beber. Ali em Cádiz não havia água. Então Moisés e Arão falaram alguma coisa? Simplesmente saíram dali, onde o povo estava, e foram para onde? Para a porta da tenda sagrada, o tabernáculo, que estava em pleno deserto. Essa é a atitude do Filho de Deus. Nós dizemos que somos cristãos, mas às vezes eu julgo tais declarações como apenas nominais e não experimentais, porque são declarações que não fazem parte da experiência, da essência do ser. Não aconteceu nada na vida dessas pessoas. Alguns cristãos podem chegar aqui, e eu vejo pelas suas atitudes, não vendo a hora que tudo termine, para sumir desse lugar. Quero que você saiba, que você não precisa ficar aqui. Você pode se levantar e sair, com todo respeito. E eu respeitarei também a sua decisão. Eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém. Mas eu estou aqui para dizer que Deus quer alcançar você. Deus quer mostrar que você não está andando com Ele. Porque você não o busca. Você está vivendo a religião de seus pais. Você está vivendo mais uma tradição do que uma religião. Você está confiando nas orações da sua mãe ou da sua avó. Mas você não ora. Porque você não consegue descortinar e descobrir o que está depois desta cortina. Você não conhece Deus. E Ele está querendo se apresentar a você. Pessoas que não conhecem Deus têm a amargura como um hábito de vida. Não é que eles lamentam uma enfermidade. Não é que eles não lamentam uma situação. Eu mesmo, eu não gostaria de estar doente. Mas nada acontece por acaso. O meu amor por Deus não diminui. Ele cresce, não na esperança de eu ser curado, o que pode acontecer a qualquer momento. A minha esperança é de estar nos seus braços um dia, na eternidade. Porque é só lá que minhas lágrimas cessarão. É somente lá que toda dor cessará. Lá não existirá mais inimizade, tristezas, angústias. É esse o evangelho que eu prego a vocês. Não existe bênção maior que esta. Nós precisamos, nesses tempos de incredulidade, realmente expor, arriscar a nossa fé. Se no Paquistão eles são assassinados, os cristãos são perseguidos até a morte. A perseguição aqui é verbal, é psicológica, tentando nos intimidar, tentando nos enfraquecer. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de coragem. Para confiarmos nele.
Deus está nos chamando para entrarmos no seu reino, para irmos na direção da porta, porque Ele virá nos receber. É Ele quem nos coloca para dentro. Se Jesus nos deu a autoridade contra as portas do inferno, nós não temos a autoridade contra as portas dos céus. É Deus quem nos chama para lá, de acordo com o nosso desejo. Vamos continuar. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. E o que aconteceu? E a glória do Senhor apareceu. Eu lembro um dia que eu estava orando. A dona Dirce estava na cozinha, junto com outras senhoras. Acredito que sim. Era o fim de um dia da semana. E eu entrei num lugar sozinho. Haviam cadeiras e carteiras empilhadas, uma poeira. Mas eu pensei, aqui é o lugar. E eu comecei a abrir o meu coração. Isso fazem mais de 40 anos. Quando eu estava buscando Deus, eu senti uma alegria. Uma alegria tão grande que invadiu todo o meu ser. Eu não podia conter a emoção. Fiquei arrepiado, chorei, comecei a cantar. Uma canção que não existia, que brotava naquela hora. E eu comecei a dançar. De olhos fechados, eu não batia em nenhuma cadeira, nenhuma pilha. E eu estava maravilhado. E cada vez mais eu dizia, o Senhor está aqui. Até que num momento eu não aguentei ficar em pé. Eu não fui jogado no chão. Simplesmente me ajoelhei. E disse, Deus, eu quero me render a Ti. Eu não Te conheço muito bem. Mas eu quero me colocar nas Tuas mãos. Naquele instante, eu escutei alguém falando comigo. E a voz veio, meu filho. Só isso. E eu percebi que a mão de alguém foi colocada sobre a minha cabeça e me pressionou para baixo. E então Deus continuou falando, já não audível, mas aqui dentro. Eu te escolhi e você será meu mensageiro. Eu colocarei as minhas palavras no teu coração. Não tenha medo. O espírito do engano virá, mas busque a minha face, e eu sempre lhe darei a coragem e a força. Você pensa que parou aí? Ele disse, a primeira igreja que você irá pastorear será esta. A igreja que eu estava. Eu fiquei espantado. Eu chorava muito. Eu não sabia mais o que dizer. As palavras sumiram
dos meus lábios. Os pensamentos fugiram. Eu tinha medo de abrir os olhos. Por isso, ao longo de tantos anos, eu nunca pedi dinheiro. E não peço. Nunca cobrei nada. E não cobrarei. Procurei fazer a obra de Deus com todo o amor do meu coração. E continuarei com a graça de Deus. Deus tem sido a minha força e a minha fortaleza. E sabe, eu nunca me esqueço daqueles dias difíceis, como disse o Joel há pouco, onde eu desempregado, esmagado por uma depressão profunda na alma. Quando eu saí da presença de Deus, eu não tinha mais nada. Não tinha depressão. Não tinha medo. Eu queria desbravar alguma coisa. Essa é a atitude que Deus dá para uma pessoa que entra na sua presença. Essas coisas morrem. Eu não entendo como cristãos continuam sendo esmagados, apavorados. Eu estou na presença de Deus aqui e sinto que Ele está aqui, porque Ele me dá o sentimento correto, pela certeza que eu tenho de que Ele está. Eu não procuro sentir. Eu creio. E é Ele que dá o sentimento. Se você crer, eu não posso prometer nada, que Deus vai dar isso, 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 isso. Eu não sou Ele. Eu não sei o que Ele quer fazer na sua vida. Mas uma coisa eu sei, que Ele desce sua glória neste lugar, e você nunca mais será a mesma pessoa. No entanto, o coração do homem é enganoso. Mesmo tendo experimentado a glória de Deus, você pode errar, falhar. E é isso que nós vamos ver nesse texto. Versículo 7. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles deem ordem à rocha. Não é que eles iriam determinar alguma coisa. Eles diriam à rocha: estamos aqui de acordo com a vontade de Deus. Jorre a água. Mostre o poder do grande Deus a estas pessoas sedentas. Mas o que ele fez? Bom, vamos terminar o versículo 8. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Se era para Moisés falar com a rocha, por que Deus mandou que ele fosse pegar o bastão? Da primeira vez eu entendo, para bater na rocha. Mas agora Deus diz: não bata, fale. Mas Deus diz: pegue o bastão. Deus está provando o seu servo.
Moisés, vamos ver até onde você aguenta. Até onde vai a sua autoridade? Até que ponto você pensa que tem autoridade sobre situações e sobre este povo? Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha e Moisés disse: agora escute, gente rebelde, foi isso que Deus pediu para ele fazer? Não. Deus não disse para ele falar nada com ninguém. Fale com a rocha. Não é para você falar com o povo. Não fale nada com eles. Tudo que este povo precisa é ver a minha presença. É ver o que eu sou capaz de fazer na vida deles. E tudo que vocês precisam fazer é viver para que a minha glória se manifeste. Agindo eu, quem impedirá? Não é assim que está escrito. Será? Repare agora. Repare o que Moisés disse. Será que vamos, coloque o pronome, será que nós vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Quem é você, Moisés? Eu acho engraçado alguns pastores e líderes e professores dizendo: eu tenho a resposta. Você não tem resposta nenhuma. Irmãos, porque este livro tem a solução. Que solução, meu filho? O único livro que soluciona a sua vida é esse. O resto pode jogar na lata do lixo, porque é tudo umas cópias falsificadas disso aqui. E vou dizer para você uma coisa. Eu meto a ripa nas músicas evangélicas com razão. Meto a ripa nas doutrinas erradas que existem nas igrejas e com razão. E agora vai mais uma. A maioria desses livros evangélicos não vale uma pitada de fumo. São livros que procuram dar o ar de espiritualidade, mas a única coisa que apresentam é terapia. Porque a solução, se fizermos isto, você vai ver o que acontece. Deus nem sempre age da mesma maneira, meu amigo. Para com cada pessoa e cada situação, Deus tem uma ação. E se você não descobrir, você pode repetir o seu livro, seus versículos, a vida inteira, e não vai acontecer nada. Examine os resultados. Você já colocou o Salmo 91 aberto na sua casa? Nem me levante a mão aqui. Você já ficou com o Salmo 23 aberto dentro da gaveta? Tem uma rádio em São Paulo, não vou dizer o nome, que cada um que aparece na hora, diz assim, ó, a receita que eu te dou, leia o Salmo 90. Leia o Salmo 77. Eu queria um dia entrar no ar e dar uma receita
para esses pobres seres, a receita: arrependam-se, creiam no Evangelho de Jesus Cristo, para que alcancem perdão de seus pecados. Abandonem a vida letárgica, abandonem a vida indiferente com relação a Deus e busquem o Senhor. Veja como nós não conseguimos achar um livro da Bíblia. Por anos estamos na igreja. É capaz de nós mudarmos de casa, pegarmos o nosso violão, nossa televisão, nosso rádio, nosso smartphone, nosso tablet, nosso computador e deixar a Bíblia lá, na gaveta. Não me vem falar que eu estou mentindo. Isso prova o que somos. Mas enfim, será que vamos ter que fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água. E o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão, hífen. Vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. O pecado de Moisés não foi bater na rocha. Isso foi a consequência do seu erro. Vejamos. Na primeira situação, ele foi humilde, buscou o reino de Deus, ele se lamentou, reconhecendo o seu medo, suas fraquezas. Ele então quis ficar na presença de Deus e pediu uma palavra, Deus lhe deu, ele obedeceu a Deus. Mas nesta situação, ele buscou a Deus, ele buscou o reino de Deus, ele recebeu de Deus uma palavra, mas ele não se rendeu, e ele não fez o que Deus lhe pediu para fazer. E quando nós não fazemos o que Deus nos pediu para fazer, pelo fato de termos nos rendido a Ele, o resultado será sempre o fracasso, o engano. Você pode ser humilde de vir para cá, mas se você não está rendido a Deus, a sua presença aqui, repare no seu estado de espírito, a sua atenção não está aqui. Se eu vou ler a Bíblia e estudar a Bíblia, e eu peço a Deus, Senhor, eu não quero simplesmente ler a Tua palavra com os meus olhos, mas eu quero entrar para dentro dos Teus átrios. Eu reconheço a minha incapacidade de entender as Tuas santas letras. Fala comigo. Abre os meus olhos, abre o meu coração e me ensina o que eu tenho que fazer. Quando eu começo a ler, então um mundo maravilhoso se descortina e eu não posso compreender tamanha grandeza. Eu não consigo entender como este livro começa a envolver a minha alma e a minha mente. E eu me sinto tão pequeno.
como Deus é poderoso e grande. Mas eu não quero me alongar mais. O erro de Moisés. Onde Moisés errou? Ao bater 2 vezes na rocha? Expliquei a vocês que não. Ele não se colocou dentro de Deus e não fez o que Deus queria que fizesse. Você repare que Jesus ensinou nas bem-aventuranças. Ele disse: abençoada é a pessoa pobre de espírito, que reconhece a sua pobreza espiritual, porque Deus dará a ele o quê? O seu reino. Abençoada a pessoa que reconhece os seus erros, que lamenta suas fraquezas e fragilidades, porque Deus dará a ele sua ajuda. Abençoada é a pessoa que se humilha diante do Pai, que se rende a Ele, porque Deus dará a ele as suas promessas, suas palavras. Abençoada é esta pessoa que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Deus o deixará completamente satisfeito. Na primeira, Moisés ficou satisfeito. Na segunda, Deus tirou sua satisfação. A maior satisfação deste homem era conduzir aquele povo que ele tirou do Egito, sozinho, sem nenhuma arma, confiando em Deus. Mas ele permitiu que o veneno da amargura do povo atravessasse o seu coração. Ele se contaminou. Ele agiu igualzinho àquelas pessoas. As pessoas o ofenderam e ele os ofendeu. Ele agiu rudemente, brutalmente, asperamente, por causa da amargura. Ele não refletiu. Em Deuteronômio, Deus pede que Moisés vá para o Monte Nebo. Não precisa abrir que eu vou colocar aqui. Deus pede que Moisés vá para o Monte Nebo para avistar a terra de longe. E reparem no que Deus diz. Vocês dois, Deus falando com Moisés, referindo-se a Moisés e Arão, foram infiéis a mim, diante do povo de Israel. Gente, vocês não percebem o que é deixar de expressar a grandeza de Deus neste mundo. É um pecado pior, se é que eu posso dizer assim, pior que incredulidade. Você tem um cachorro, um gato, um papagaio, você coloca a fotografia dele na internet. Não estou recriminando. Você compra um batom de uma cor e passa até nos bigodes e coloca no Facebook. Você tira a fotografia do WhatsApp. Você compra uma calça nova e põe no Facebook. No WhatsApp. Twitter. Você fala das suas coisas no Instagram. No Twitter. Mas você não é capaz de falar nada de quem você diz que conheceu
pessoalmente, daquele que te achou, que te encontrou, que te deu vida quando você não merecia. E nos domingos você vem aqui e canta os hinos, se emociona com alguma coisa. Mas a sua essência é outra. Irmão, minha irmã, Deus está dizendo, mude a sua postura. Deus não está proibindo você de colocar seu gato, seu cachorro, seu papagaio, passarinho, seu batom, sua calça, sua camisa, sua cara. Mas Deus está dizendo, não se esqueçam de mim. Porque eu não esqueço de vocês um só momento. Em cada instante, eu vejo o amor de Deus na minha vida, tão real. E eu estou falando, impulsionado por este amor, de uma tal maneira, que eu sinto que, se eu continuar mais, é capaz de eu desaparecer aqui, ou cair aí. Vocês foram infiéis a mim. Quando estavam perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Cádiz, no deserto de Zim, vocês dois me desrespeitaram. Quantas vezes nós já não desrespeitamos a Deus? Ele não agiu conosco como agiu com Moisés, nem com Arão. E nem assim quebramos o nosso coração. Nem assim. Por isso, você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas, porém não entrará nela. Posso seguir mais um pouco com vocês? Sim ou não? Se não, nós continuamos a semana que vem. Na semana que vem o Joel está em Recife. Ele, a Flávia e a Catarina. Então nós vamos dar tudo hoje. Tem coisas que você poderia ter recebido de Deus, meu irmão. Tem coisas que eu poderia ter experimentado de Deus tão grande. Mas você e eu estamos vendo de longe. E nunca mais tomaremos posse daquilo que Deus nos prometeu. Coisas que mudariam nossas vidas. Coisas que mudariam nossas famílias. Por que eu digo isso? A amargura faz com que não desfrutemos de todas as bênçãos de Deus na terra. Não sei se a frase é bem essa. O que eu quis dizer é que nós não desfrutaremos, ou deixaremos de desfrutar de muitas bênçãos de Deus sobre a terra. A contaminação da amargura infectou o coração de Moisés. E o que ele mais desejava perdeu. Ficou longe dos seus olhos. Ele teve que olhar para aquilo que pertencia a ele. E ele não poderia andar.
onde deveria, onde gostaria de estar andando. Ele andou pelas pedras, pelas montanhas, pelo deserto, pelo sol, pelas noites frias do deserto. Mas não chegou a tocar seus pés nas águas do Rio Jordão. Esses textos que nós lemos falam da amargura de um povo e da amargura de um líder. Eu não posso negar que Deus tem bênçãos extraordinárias na eternidade, mas que Ele também tem bênçãos para cada um de nós nesta terra. Deus não é insensível. Ele sabe o que nós necessitamos. A Bíblia diz que Deus tem cuidado por nós. Porém, deixamos de receber o que Ele nos tem prometido para esta vida, devido ao estilo de vida que adotamos, um estilo de vida amargo. Nos rebelamos contra Deus e seguimos um caminho próprio. Criamos o nosso próprio conceito. E esquecemos de algo, que a amargura é sutil e pode nos contaminar sem que a notemos. A amargura é tão sutil que nos contamina sem que a notemos. E se torna um hábito de vida. Esquecemos que a amargura é um pecado condenado por Deus, e que está numa lista que o apóstolo Paulo escreveu de alguns conselhos em Efésios capítulo 4, se vocês quiserem anotar, depois vocês leem em casa. Efésios capítulo 4, versículos 21 ao 32. Mas não leiam agora, por favor. Em casa vocês leem. Nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo diz que a amargura deve ser evitada. Não leiam agora, irmãos. Depois vocês leem. A amargura deve ser evitada. Por quê? Porque ela atinge áreas de nossas vidas essenciais. Por exemplo, a amargura afeta a nossa vida espiritual. Quando você lê Atos 8:23, que nós também não vamos ler agora, ali fala de um homem chamado Simão. Ele se converteu, mas de repente ele queria o poder de Paulo, de Pedro, para impor as mãos sobre as pessoas e compartilhar o poder de Deus. E ele estava tão frenético nesse pedido, que Pedro olhou para ele e disse: Simão, a sua inveja é resultado de uma amargura do teu coração. Você não receberá nada. Você está tão preocupado em receber algo de Deus, você diz: Senhor, eu quero crescer. Você vai aos montes, você vai às orações. Mas como você é no seu íntimo, amargo, seco, a sua própria família não percebe que você é uma pessoa quebrantada em Deus. Diante das pessoas você fala dele, mas no seu íntimo você não é nada. A amargura afeta a nossa vida conjugal. Em Colossenses 3,19, o apóstolo Paulo diz aos maridos: esposos, não tratem as suas esposas com amargura, com brutalidade. É aquela atitude.
Por quê? Simão queria ser um líder. Marido, você é um líder. Você foi chamado para ser a porta pela qual Cristo edifica a sua casa. Traz autoridade. Você é o cabeça da sua esposa, o protetor. E como você a trata? Às vezes nós... Ninguém está livre disso. Mas, se você não observar, isso vai se tornar um hábito. Toda vez que ela ligar para você, oi, tudo bem? Tudo. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Eu estou brincando. Mas a recíproca é verdadeira. Isso destruirá a sua família. Homem, esse seu hábito vai destruir sua casa. Mas só porque eu faço assim no telefone? Mostro a língua. Ela não está vendo. Ela não. Mas você está adotando uma postura que já o caracteriza como um irresponsável. Como alguém que abre a porta da sua casa para o diabo. E você não passará impune. Você vai colher o que está plantando. A amargura afeta o relacionamento entre pais e filhos. Imagine, se nós temos falado que a vida espiritual é afetada, que a vida conjugal é afetada, às vezes a esposa é muito emocional, emotiva e fala e você... E os filhos? Com pouca experiência. Quando eles querem discutir alguma coisa, vocês falam assim, marca aí na agenda aí. Como é que eles se sentem? O seu filho quer conversar com você. Você fala, agora não. Aí vem o outro, ou a filha, ou o outro filho. Oi, fala. E ele vê você conversando com o outro. Sabe o que você está provocando? Amargura. A destruição. Imagine, eu vou orar a Deus, ó Senhor, ó Deus, e de repente eu escuto um barulho do céu. Pi, 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 pi. Então um anjo, Gabriel, vem e diz: Walter, agora no momento estamos ocupados, ligue mais tarde, hein? Deus está falando com a Denise, hein? Aí eu fico pensando, meu Deus, o que ele está falando com ela? O que ela está falando para ele? Telefone fora de área. Pois é. Os pais,
Paulo diz lá em Colossenses 3:21, pais, não provoquem seus filhos à ira. Não permita que a ira tome conta deles por causa de vocês, a fim de que eles não desanimem. E aí? A amargura afeta os líderes religiosos? A história nós temos aí já. Pastores esperam que o povo ande num caminho e eles não andam. Então ele fala, meu Deus do céu, hoje eu vou com o cajado na igreja. Vocês vão ouvir ou não vão ouvir? Aí eu chego com o cajado, essa história do cajado, que eu acho ridículo isso. São pastores que não se controlam, como Moisés. E eles pensando que pela força bruta, condenando pessoas, gritando com pessoas, isso serve para líderes, para pastores, para todo mundo. Achando que sentando a ripa nos outros, condenando os outros, acusando os outros, eles vão fazer alguma coisa. Isso se volta contra si mesmo. O exemplo, Moisés. Eu não estou aqui para quebrar vocês. Eu estou aqui para orientar vocês, segundo a palavra de Deus. Eu peço que vocês tenham paciência, porque eu sei que eu falo muito. É porque Deus me deu muita coisa para falar. Isso não é um saco vazio. Deus encheu com o seu Espírito Santo. Muitos pastores, por não terem resposta, ou líderes por não terem respostas, eles abandonam a sua missão. E se afastam. Vão procurar outra coisa. Jesus não foi recebido em Nazaré, mas voltou lá. Ah, mas ele não voltou mais. Quem disse? O Espírito de Deus está constantemente evangelizando. Eu prego para vocês, então eu vejo, 60%, 70% não quer saber de nada. Aí eu vou dizer para ela, Denise, eu não quero mais ir naquela igreja não, porque ninguém quer saber de nada. Eu falo, e ninguém quer saber. Quer saber uma coisa? Eu vou embora. Isso é papel de homem. Isso é papel de servo de Deus. Aí você ralhou comigo, vou dormir no sofá. Isso é coisa de louco. De gente doente. Se Deus dá uma missão, você tem que ir até o fim. Quem diz que é a hora de parar é Ele que diz. Teve um missionário que foi para a África. Um americano. Ele vendeu tudo, ele era industrial. Ele pegou suas economias e foi para a África, ele, sua esposa e suas 2 filhas. Pregou e ganhou uma pessoa durante anos. Um dia sua esposa, ou melhor, um dia suas filhas, sua filha morreu, a outra filha morreu. Num outro dia, sua esposa morreu. Ele diz, agora chega. Ele pegou uma canoa, colocou o que sobrou dele, nada mais. Pegou um barqueiro e desceu o rio. Me desculpe, sua esposa adoeceu para a morte. E ele colocou sua esposa na canoa e começou a descer o rio. E ele chorava, dizendo assim, o que nós viemos fazer aqui, não era plano de Deus virmos aqui. Perdemos nossas filhas, e você olha como está. Ela agarrou na mão dele,
e disse: o que você está pensando? Volte. Eu vou para o Senhor, mas você volte para aquele lugar. Ele foi até a cidade, enterrou a esposa e pegou o barco e voltou. Quando ele se reuniu a primeira noite com aquele indígena, todas as tribos da região vieram. E ele disse: por que vocês não vieram todos esses anos? Porque nós não te conhecíamos. Hoje nós sabemos quem você é e em quem você crê. Você só crê quando as coisas estão bem? Você só crê quando vê números? Hein, pastor? Hein, líder? Meu grupo pequeno está uma bênção, tem 30 pessoas. Já está na hora de você ficar com só 5. Isso não é sinal de nada. Enfim, a amargura afeta os idosos. Quando eles percebem a perda da energia, né, Celina? Suas capacidades diminuídas. Problemas de saúde. E a percepção real ou imaginária de que a geração mais jovem não nos aprecia. Eu fui tentado a pensar que o modo como eu prego não serve mais para o meu tempo. Mas Deus me falou: continue. Então, os mais idosos tendem a ficar amargurados. A amargura afeta a comunhão da igreja de Jesus Cristo. O autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 15, dá um conselho: cuidado com a amargura, porque ela é um veneno que afasta as pessoas da graça de Deus. Esse era o conselho de Deus nesta noite para nós. Quando Moisés feriu aquela rocha, significou o quê? A morte de Cristo. Mas uma vez que Cristo já morreu e foi ferido, Ele não precisa ser ferido de novo, pelas nossas transgressões. Ele quer espargir sua graça sobre nós, sem que precisemos machucá-lo. Ele se tornou o nosso oásis, nosso refrigério. E quando estamos sozinhos e perdidos, Ele sempre está conosco. Portanto, não confunda a atitude de lamentação com a amargura, pois esta é pecado. Não se deixe dominar pela amargura ou reclamações. Não estou aguentando minha mulher, não estou aguentando meu marido, não estou aguentando meu filho, não estou aguentando meu pai. O que você vai fazer para mudar? Nossa, como você é chato, hein? O que você vai fazer para mudar? Você sabe quais são os princípios da esposa? Praticar as bem-aventuranças. Sabe quais são os princípios do marido? Praticar as bem-aventuranças. Sabe quais são os princípios dos pais? Praticar as bem-aventuranças. Sabe quais são os princípios dos filhos? Praticar as bem-aventuranças. Se você não buscar o reino, você não sabe o que fazer. Se você não reconhecer que você é falho, você não
Nunca terá a ajuda de Deus. Se você não se colocar dentro de Deus, tudo que você faz é falso. Você nunca vai fazer a vontade de Deus, você vai estar barganhando, procurando interesses pessoais. Você nunca vai agir com misericórdia. E quando uma pessoa não tem misericórdia, ele não é limpo de coração. Por isso ele não consegue sentir a miséria no outro, porque ele é sujo. Ele não tem interesse em aproximar pessoas de Deus pelo vínculo da paz. E quando sofre, ele vira um animal, um bruto. O seu amor nominal por Deus desaparece. Se nós tivéssemos apenas os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de Mateus, não sabe de mais nada, praticando-os. Mas sabe por que existe o Novo Testamento? Porque deixamos de praticar essas verdades. Sabe por que existe uma história toda atabalhoada dos homens de Deus no Velho Testamento? Porque eles erraram, porque eles abandonaram os 10 mandamentos. Eles deixaram de amar a Deus e o seu próximo. Ou não foi isso que Jesus disse? Mas uma vez que temos uma natureza errada dentro de nós, pecaminosa, falharemos. Portanto, não tenha a amargura como estilo de vida, pois ela pode impedir que você desfrute das mais ricas bênçãos de Deus. Acredite no que eu estou dizendo. Muitas pessoas aqui não vão experimentar, inclusive eu, porque em algum momento nós desrespeitamos a Deus. Quando os filhos de Arão se embriagaram e pegaram qualquer fogo e levaram lá para dentro, levaram fogo estranho, você acha que pode chegar aqui completamente entorpecido, embriagado e dizer, louvado seja Deus, o que você está fazendo? Você está num lugar de respeito, você está na presença de Deus e você não pode agir como se fosse um cretino. Busque a Deus, o seu reino e o estilo de vida que o agrada. É isso que Jesus ensinou. Confesse a sua fraqueza pessoal para lidar com a situação que o aflige. Seja honesto. Não sei lidar. Pai, eu não sei lidar com a minha mulher. Não sei lidar com meu marido. Antes de você buscar detalhes sobre filhos, mulher, marido na Bíblia, busque como você deve ser primeiro um homem de Deus. E a partir daí é que você vai aprender a aplicar as outras coisas. Mas se você tentar aplicar qualquer versículo da Bíblia, sem ser um homem de Deus, devotado a Ele, não vai dar certo. Será uma reunião terapêutica. Como é feito no AA. Entregue os seus caminhos a Ele e confie na sua provisão, a qual virá no tempo certo. Não fique achando que tem que acontecer amanhã. Virá no tempo certo. E finalmente, digam graças a Deus. Obrigado. Faça sempre a vontade de Deus, independentemente das situações. E Ele deixará o seu coração satisfeito, como está o meu agora. Eu vim como um homem de Deus e saio desse lugar como um homem de Deus. Eu vim com uma palavra de Deus e entreguei a palavra de Deus aos seus corações. Que Deus nos abençoe. Amém.
tem no céu, tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha